Dando continuidade, então, pessoal, à nossa aula de hoje, né? Já falamos sobre aprendizagem coletiva e como ela se dá dentro da organização, dentro de uma rede de organizações. Vou falar agora um pouquinho, então, para você sobre inovação colaborativa, certo? Que também é um dos benefícios que nós colocamos lá na outra aula, né? Não da aprendizagem coletiva, na outra ainda, como um dos maiores ganhos competitivos que uma empresa pode ter. Uma delas é a aprendizagem coletiva e a outra é a inovação colaborativa. Nesse contexto, então, eu trago aqui, pessoal, para vocês a ideia de arrumar esse microfone aqui para ficar bem claro para vocês o som, né? A ideia de que inovação não é apenas fazer as coisas diferentes. Inovação é também fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando assim novos potenciais de satisfação. Essa é uma frase de Peter Drucker. E de fato, né, quando nós falamos em inovação, normalmente nós pensamos que é criar coisas novas, criar processos, criar produtos, criar tecnologias para as empresas, criar padrões de comportamento, né, de desempenho, não de comportamento, mas de desempenho dentro da organização, enfim, uma infinidade de coisas que podem envolver a inovação. Mas muitas vezes nós esquecemos que também nós podemos criar inovações de coisas que já existem dentro da organização, adaptando esses processos, esses produtos, remodelando-os, criando inovações sobre eles, certo? Então é muito importante quando nós falarmos de inovação, nós entendermos que não é somente criar coisas do zero, mas também olhar para o que nós já temos, que nós já desenvolvemos enquanto organizações, enquanto organização, e produzir em cima disso também. Isso também é inovação, tá? Dentro dessa ideia, os autores eles nos trazem duas perspectivas de inovação. A inovação aberta e a inovação fechada. É como a questão do conhecimento que eu trouxe para vocês ali, né? O conhecimento, a gestão do conhecimento e criação do conhecimento. Aqui nós temos também a inovação aberta versus a inovação fechada, porque cada uma delas traz uma perspectiva, apresenta uma forma de posicionamento dessas empresas, das empresas existentes no mercado, quanto à inovação. Então, ali ele traz que a inovação colaborativa ela pode ser, né, tanto aberta quanto fechada. As estratégias que as empresas adotam na verdade, ela só vai ser colaborativa quando ela for aberta, porque quando ela for fechada, ela não vai ser colaborativa. Ela vai ser fechada, ela vai ser criada para o usufruto da organização. E de uma única organização, ela não vai querer dividir com mais ninguém. Ela vai adotar uma estratégia de fechada, né, competitiva e não colaborativa. Então, as estratégias que as empresas adotam para promover inovações tecnológicas de produtos e serviços vêm mudando significativamente nos últimos anos. Um dos elementos de notável evolução diz respeito à maneira como as empresas conduzem a etapa de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos e modelos de negócio, visto que as empresas elas vêm enfrentando uma mudança muito rápida de perspectiva de consumo. Uma vez que, por exemplo, aparelhos de telefone celular, eles rapidamente se tornam obsoletos. Videogames rapidamente se tornam obsoletos. Eletrodomésticos, televisão, rapidamente se tornam obsoletos. As pessoas elas querem, elas adquirem aquele produto, elas utilizam um pouco e aí elas já querem trocar por um maior, por um com mais especificidades, por um que é mais potente, que tem mais câmeras. E aí vai depender da especificidade do produto em si. Mas normalmente isso faz com que as empresas elas tenham que trabalhar muito mais fortemente no desenvolvimento de tecnologias de criação de novos produtos consequentemente, implementar inovações para si, certo? Então, o papel de inovação, ele vem num crescente ao longo dos anos. Dentro desse contexto, nós temos os estágios do processo de inovação tecnológica, onde nós temos a inovação fechada, que até a década de 1980, os processos de inovação tecnológica eram realizados de maneira eminentemente interna, a empresa para gerar conhecimento, desenvolver o produto e comercializá-lo no mercado. Ou seja, isso não era dividido, né, a não ser que fosse um processo do joint venture, por exemplo, ou
que o processo de joint venture, ele é quando as empresas, duas empresas ou mais se unem para criar um novo produto. E aí eles abrem a possibilidade de adquirir conhecimento, né, de outras empresas, de outros profissionais que compõem essas outras empresas, para aplicar em um novo produto, seja no design, seja na parte de funcionalidade, de programação, tecnologia, enfim, do que for. Então, a lógica da inovação fechada é que as empresas elas criem suas próprias tecnologias e inovações e então apliquem isso nos seus próprios produtos e comercializem eles. Já a inovação aberta, ela tem a característica das empresas contemporâneas, né, que precisam umas das outras para se manterem em conjunto no mercado, porque esse mercado ele está avançando, ele está se modificando ao longo do tempo. E, consequentemente, diminuindo o tempo que as empresas têm de lançar novos produtos, de criar tendências dentro de consumo, né, no mercado. Então, esse tempo diminuiu bastante. Por isso, as empresas elas precisam se unir para atenderem o mercado, às exigências do mercado de maneira mais efetiva. Dentro disso, né, o autor traz que buscam crescente complexidade tecnológica no desenvolvimento de novos produtos, o que vem demandando das empresas a busca de conhecimentos externos por meio de relacionamentos colaborativos com outros agentes, ou seja, com outras pessoas que compõem as outras organizações, que normalmente pertencem ao mesmo mercado, né? Esse trabalho colaborativo ele é muito característico do setor automobilístico, que fazem processos de contratos de joint venture, que é por projeto, né, pessoal? Eles não trabalham assim por um determinado período de tempo, não, é por projeto. O projeto vai durar 10 meses de desenvolvimento, então é aquele projeto ali, aquela junção, né, aquela troca de conhecimento, ela vai se dar para o desenvolvimento de um único ou específico projeto, tá? Bom, a inovação no contexto das organizações. E aí eu trago uma pessoa muito importante dentro desse processo de inovação, de empreendedorismo, dentro das organizações, que é o Schumpeter, né, pessoal? Joseph Schumpeter. Aí eu trouxe a foto dele para vocês verem. Ele é uma pessoa que ele é um autor muito referencial. Ele é o pai do empreendedorismo, né? Ele é entendido como o pai do empreendedorismo, embora ele fosse um economista. Mas ele criou, ele cunhou, ele escreveu, o termo destruição criativa. E a inovação, ela parte dessa premissa, onde eu pego elementos, recursos, ideias, produtos, processos, coisas que já existem dentro das organizações. E eu desconstruo essa ideia que eu já tenho pronta para criar novas perspectivas, novas ideias, novos produtos, novos processos, novas tecnologias, utilizando esse conhecimento desses itens que eu tinha antes, até então estabelecidos. Essa é a ideia, a grosso modo, da destruição criativa. Quando eu desconstruo ideias pré-existentes, seja ela, né, do que for, seja de produto, seja de um processo, seja de ferramentas, equipamentos utilizados na organização. Eu pego esse conhecimento até então estabelecido e eu desconstruo isso para, a partir disso, construir novos conhecimentos. E eu posso fazer isso com coisas físicas, tangíveis, como eu acabei de dizer para vocês aqui, equipamentos, produtos. Mas eu posso fazer isso também com ideias. Porque, afinal, a inovação, ela vai se dar a partir de ideias. E, então, parte-se para a ação. Eu posso reciclar ideias também, pegar ideias até então estabelecidas ou pressupostas, né? E a partir disso construir novas ideias que vão gerar novos conhecimentos e então eu vou conseguir implementar isso dentro do setor de inovação da minha empresa. Ou seja, isso vai impactar em novos produtos, em novos processos, em novos serviços, em tudo que pode haver, novas tecnologias, né? Que pode haver de inovação dentro de uma organização. Então, foi Schumpeter, em 1934, né? No seu livro, de 1934, mas ele criou em 2012, que deu à inovação um lugar de destaque na teoria
do desenvolvimento econômico, atribuindo o impacto das inovações tecnológicas ao processo de desenvolvimento econômico nas economias capitalistas. Então, a ideia de destruição criativa, ela tem como premissas, né, que a inovação ela abrange a introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um determinado bem, a introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo mercado para a indústria, a utilização de uma nova fonte de matéria-prima ou produto semi-acabado, e o estabelecimento de uma nova organização em determinada indústria. Então, eu tenho ali, ele pauta, né? Claro que ele pauta isso lá em 1912, né, pessoal? Hoje em dia a gente tem muito mais, é, muito mais itens que compõem a inovação, mas a princípio, se vocês forem perceber, ele traz aspectos bem inerentes ali, né? A questão de desenvolvimento de novas tecnologias, de criação de novos mercados a partir da implementação dessas novas tecnologias, novos processos, novos produtos, novos serviços. Então, vão alavancando mercados, criando novas perspectivas de comercialização, de criação de novos produtos, novos serviços, de oferta, né? De oferta de novos produtos e novos serviços. Por isso ele é muito respeitado no sentido do empreendedorismo, né? Na teoria do empreendedorismo, porque ele sugere que as pessoas elas podem criar coisas a partir de coisas que já existem, mas também podem criar coisas do nada, né? Então ele tem essa perspectiva muito forte da ideia da criação de valor em cima de produtos e serviços, tá? Bom, dentro da teoria da inovação, nós temos dois tipos de inovação, a incremental e a radical. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. A inovação incremental refere-se à inovação linear, em que um conceito básico é reforçado por melhorias contínuas, ou seja, busca-se o aperfeiçoamento de algo que já existe. Então, na inovação incremental, eu incremento produtos, serviços, tecnologias, processos que já existem. Eu agrego valor, eu melhoro esses recursos, né, da organização. Já na inovação radical, eu tenho um aspecto muito mais. Ela pode ser, vocês podem encontrar na teoria como inovação radical ou inovação disruptiva, tá? Esses são sinônimos. Ela é entendida como uma inovação que extrapola qualquer conceito inicial, causando uma ruptura com as práticas dominantes. Ou seja, na inovação radical ou disruptiva, há um rompimento de padrões até então existentes. Como, por exemplo, nós temos vários exemplos, né? Ele rompe por quê? Porque ele cria um novo mercado. E aí ele acaba anulando os mercados existentes, até então existentes, tá? Por isso ela é radical, ela é disruptiva, ela rompe com mercados até então estabelecidos. E aí eu trago diversos exemplos para vocês, que nós vamos ver agora, tá? Aqui eu trago um exemplo de inovação incremental para vocês, tá? Primeiro, inovação incremental. Então, nós temos ali o 14 bis, que é o avião inventado pelo Santos Dumont. E vejam que hoje em dia, muitos anos depois, continuamos tendo o avião, que foi inventado lá em nem vou dizer a data para vocês porque eu não tenho certeza, mas que foi inventado pelo Santos Dumont, né? A lógica do produto é a mesma, é ou não é? É um equipamento que voa, que faz as pessoas, que é um meio de transporte através do ar. Então, eu tenho um avião, os dois têm a mesma funcionalidade, digamos assim. Porém, ao longo dos anos, ele foi sendo melhorado, tecnologias foram sendo desenvolvidas e foram sendo implementadas para melhorar e ampliar esse tipo de prestação de serviço, que é o serviço aéreo, certo? Então, um avião de antigamente e um avião de hoje em dia. Houve um melhoramento? Sim. Houve inovação? Houve. E ela foi incremental, porque ela foi sempre melhorando e buscando desenvolver novas tecnologias que melhorassem a oferta desse serviço. Certo, pessoal? Ou propriamente do produto, que é o avião, né? Para as empresas aéreas,
elas vão comprar o avião. Então, é um produto. Mas para quem consome o serviço, para quem voa, para quem utiliza o transporte, então é um serviço, tá? Ele pode ser tanto um produto, que é o próprio avião, quanto um serviço que é o serviço do voo em si ofertado, tá? Para o cliente final. Então, o avião, ele é um exemplo de inovação incremental que foi sendo melhorado ao longo dos anos. Bem como nós temos um exemplo que está arraigado, né, no nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, que é o telefone celular. E aí eu trouxe duas fotos aqui, né? Eu trouxe 3 fotos, mas aí eu quero explicar elas uma por uma. No caso, aqui é o celular, um dos primeiros modelos lá nos anos 1900 e... Nem vou dizer qual é o ano, porque na verdade eu não tenho certeza. Mas um dos primeiros aparelhos de telefone celular que tem que houve, né? Que foram criados. Ele é bem rústico e era um aparelho muito pesado. Eu me lembro porque meu pai tinha um telefone desse lá na década de 90, em 1992 por aí. Ele tinha o celular, por isso que eu não tenho certeza de qual era a data, né? Mas eu acredito, não tenho certeza. Não vou dizer para vocês porque eu vou estar me enganando. Mas até é bom a gente pesquisar quando é que foi que surgiu o aparelho celular, né? Mas era um modelo bem parecido com esse aqui. E não quebrava, não estragava, não dava para mandar mensagem, só dava para ligar. Mas era bem interessante porque ele pegava em qualquer lugar, assim, ele era bem rústico mesmo. Muito interessante esse aparelho de celular. Molhava, não estragava, era bem forte. Aí, hoje em dia, nós temos um modelo de smartphone, né, que não é tão grosseiro quanto, ou rústico, ou durável, quanto um aparelho celular das primeiras gerações, mas ele tem, em compensação, funcionalidades que suprem as necessidades da nossa vida diária, da vida contemporânea, né, da vida moderna. Com câmera de fotografia, com qualidade, né, de câmera de fotografia, com aplicativos de celular que promovem uma comunicação instantânea, a troca de informação, o armazenamento de dados que tem um telefone celular hoje em dia é praticamente um microcomputador na palma da mão. Então, ele tem funcionalidades que hoje em dia a agenda, tudo está centralizado no telefone celular hoje em dia. Então, muitas coisas acabaram sendo extinguidas, como, por exemplo, não extinguidas, né, mas deixaram de ser usuais, como, por exemplo, relógio de pulso, as pessoas veem muito mais as horas no celular, como antigamente todo mundo tinha relógio de pulso. Bom, é até interessante fazer um estudo sobre isso, né, quais os produtos e serviços que o celular substituiu, que o uso dos telefones celulares, smartphones substituiu, é bem interessante. Também não só o relógio de pulso, mas também despertador. É outra coisa que a gente utiliza o celular, né? Não aquele reloginho antigo, né? Que muitas pessoas têm, claro, mas muitas pessoas utilizam hoje em dia o celular. A própria agenda. Nós temos o Google Agenda, que então, se quem tem o Google Agenda não precisa de mais nada, porque ele avisa, ele apita 10 minutos antes, meia hora antes, ele apita de manhã cedo, já te avisando dos compromissos que tu tem no dia. É uma ferramenta extremamente útil e economiza, né? Economiza papel, é até sustentável, é uma forma de ter, né, uma agenda mais sustentável. Mas, para nós chegarmos daquele primeiro modelo até este último, que é o smartphone, nós caminhamos um longo caminho, né? Primeiro do telefone antigo, primeiro telefone que houve no mundo. Mas não considerando isso, considerando a geração de telefones celulares, nós temos diversos aparelhos aqui. Vejam, diversos aparelhos mesmo que começaram aqui. Até esse telefone aqui é um modelo que tinha para quem tinha telefone no carro. Chique, né, pessoal? Um telefone no carro, né? Esse modelo aqui encaixava ali como se fosse um tipo um interfonezinho, assim, era no carro mesmo, ligado na bateria do carro. E aí tanto é que ele é da Ford. Ele é a marca, diz embaixo, ele é Ford. Então ele foi evoluindo, evoluindo, até nós chegarmos aos. Ai, não lembro o nome desse aparelho aqui agora. Não é. Blockbuster, como é que é? Não lembro o nome agora, vou dizer para vocês, não vou lembrar. E aí, ele foi evoluindo, nós tivemos diversos tipos de telefone celular. Até aqui, ó, esses modelos da Nokia, eles eram bem duráveis e pegavam em qualquer lugar.
fosse para campanha, na estrada, o telefone funcionava, era uma beleza. O telefone era muito bom mesmo. Até esse modelo que nós temos hoje, que já é um modelo mais, ele já tem o sinal digital, né, e não é, analógico, analógico, esse aqui é digital. Então, a gente tem uma questão muito, assim, de pegar o sinal, né, mas, independentemente disso, o telefone, de qualquer maneira, ele tem as suas funcionalidades, tem o seu valor agregado. Isso é um exemplo de inovação incremental. O celular ele tem dois exemplos bem específicos de inovação incremental e radical, porque esses aparelhos aqui, eles não existem mais, não é mais utilizado. Então o smartphone ele rompeu, então por isso ele é disruptivo, né? Ele é uma inovação radical, porque ele rompeu, ninguém mais usa esses aparelhos antigos aqui. A pessoa só usa smartphone. A não ser que normalmente seja uma pessoa um pouco mais idosa, que tem, né, dificuldade de utilizar um touchscreen. Mas fora isso, normalmente as pessoas vão optar por modelos mais modernos, de uso mais facilitado, né? Até mais intuitivo. Então, elas vão utilizar tendenciosamente um smartphone. Mas esses outros modelos antigos, eles não existem mais. Eles foram ultrapassados. Eles não são mais usuais. Por isso a gente traz o exemplo de inovação incremental, porque ele foi sendo sempre desenvolvido melhorias nos processos, na tecnologia do telefone, então, ele é incremental nesse sentido. E também é radical, porque ele, hoje em dia, o smartphone rompeu com qualquer paradigma de consumo dos outros tipos de aparelho, até então existentes. Tá? Também, exemplo de inovação incremental que nós temos é o carro, né, pessoal? Aqui eu trouxe um modelo antigo de carro, tá? E aqui eu trouxe um modelo novo, que é um carro elétrico não lembro o nome agora dessa marca. Não é uma marca comum, tá? É uma marca bem estranha. E ele é um carro movido ele é um carro elétrico. Ele é um carro elétrico de 3 rodas. Eu achei o modelo muito interessante, esse modelo aqui. Lembrei, eu sabia que ele tinha um diferencial bem grande. Ele é movido a energia solar, esse carro aqui. Esse carro aqui, eu não lembro agora o nome da marca, mas se vocês procurarem na internet, é uma marca bem estranha, tá? Ele não é comercializado ainda, ele está em fase de teste, mas é um carro movido a energia solar. Então, nós viemos aqui desse carro antigo, né? Digamos que é um Ford, não é um modelo T, aquele primeiro que era preto, mas ele é um carro antigo e ele foi sendo desenvolvido. O carro em si é um produto que foi recebendo melhorias, que foi recebendo cor, que foi recebendo design, foi recebendo uma série de tecnologias específicas e melhorias até chegar ao modelo que nós conhecemos como um carro comum, normal hoje, evoluindo para esse modelo de carro solar, movido a energia solar e de 3 rodas. Né? O que mais me chamou a atenção é que ele tem 3 rodas. Então, é muito interessante a capacidade de incremento de tecnologias que nós podemos gerir nos produtos e então criar coisas novas a partir de produtos que já existem. A televisão, pessoal, é um modelo de inovação incremental total, né? Eu trouxe aqui esse exemplo da evolução, né? Desde a primeira televisão ali, aquela antiga, aquela que era numa caixa enorme, até modelos mais, né, dos anos 80, ali anos 70, 80, depois os modelos mais dos anos 90, que é TV de tubo, a famosa TV de tubo, até nós chegarmos nas Smart TVs hoje em dia, que recebem sinal de internet, onde a gente pode assistir nossos streamings, assinar e assistir. Então, é bem interessante a capacidade com sinal do analógico para o digital total, né? Nós vemos que é um exemplo de inovação incremental que foi acontecendo e desenvolvendo e melhorando o produto ao longo dos anos. Aqui nós temos um exemplo de inovação disruptiva, ou seja, de um mercado que foi criado e que rompeu, que acabou, que anulou o mercado até então existente, que é o exemplo da Netflix, né, ou serviços de streaming no geral, tá? Trouxe o exemplo da Netflix, que é o mais conhecido. A Netflix acabou, pessoal, a Netflix conseguiu acabar com os serviços com as lojas com as locadoras.
Quem nunca, né? Quem nunca foi numa locadora alugar um DVD, assistir em casa? A primeira era a fita VHS, que tinha que rebobinar antes de entregar, senão pagava multa. Aí depois veio os DVDs. E aí depois dos DVDs veio o Blu-ray. Era chique ter Blu-ray, né? Nossa, era muito legal. Era melhor que DVD. A resolução, para assistir, o som, era melhor. Então, felizes aqueles que viveram essa etapa dentro da vida, né? Onde tu podia escolher. Só que hoje em dia a gente tem tanta facilidade, a internet ela facilita tanto a nossa vida, né? Que eu não preciso mais sair de casa, não preciso alugar. Eu pago um valor X por mês e eu tenho à disposição a qualquer hora, a um toque do meu celular, a um toque do meu computador ou da minha televisão, da minha Smart TV, eu posso assistir o que eu quiser. A variedade de produtos, seja uma comédia, um drama, seja um filme de terror, uma série que eu gosto, qualquer coisa, documentários, qualquer coisa. Posso assistir, está ali na tela da minha televisão ou no meu celular. Então, essa comodidade, o acesso a esse tipo de serviço, extinguiu totalmente as locadoras, né? Por isso a gente traz esse exemplo como uma inovação radical ou disruptiva, porque ela rompeu o paradigma de um mercado até então existente. Dentro desse contexto, nós não podemos deixar de dizer, de falar do Uber ou 99, ou serviços de, de locomoção colaborativa. Porque o Uber, a gente pode utilizar, a gente pode dividir, né? A gente pode, por isso eu falo colaborativo, porque a gente pode dividir o Uber, diluindo assim, diminuindo assim as despesas com pessoas que a gente sequer conhece, mas que vão fazer o mesmo trajeto que nós. Eu posso escolher pegar uma motorista mulher por uma questão de segurança, por uma questão de me sentir mais à vontade. Eu posso pagar com cartão de crédito. Nem preciso do cartão, na verdade, né? Eu pago ali já só com o número do meu cartão, já fica salvo ali, só pago, só acionando o próprio aplicativo. Então, as facilidades que o Uber trouxe de, de locomoção, sem contar a questão de não depender da existência de um ponto de táxi para pegar um táxi. Eu vou acionar no meu celular e o que estiver mais próximo vai vir até mim. Então, eu não preciso ir até um ponto de táxi, caminhar ou pegar um ônibus ou pegar algum outro tipo de locomoção para ir até o ponto de táxi, certo? Isso rompeu o paradigma de consumo do táxi. Tanto que nós temos hoje em dia uma briga, né, em função, claro, da legislação brasileira, legislação trabalhista, em função dos taxistas terem toda uma regulamentação e o Uber não. Mas o Uber também, eu acho que em alguns estados do Brasil está sendo obrigado a seguir a legislação trabalhista. Mas, independentemente desses aspectos também que fazem parte, nós temos táxis que estão migrando, que estão, na verdade, eles não estão migrando. Eles trabalham tanto táxi quanto Uber ao mesmo tempo, no táxi. Então, a gente está vendo que o próprio táxi, ele está entendendo que o serviço de Uber, quando eu digo Uber, eu estou falando de todos os serviços do mesmo. Pode ser o 99, pode ser o Uber, pode ser, né, os que tiverem. É, serviço de transporte por aplicativo, digamos assim. Até os táxis estão fazendo isso, já estão migrando, porque a política do Uber ela é muito mais facilitada, né? O preço que eles cobram é mais barato, é mais em conta, mais barato para o consumidor. Então tem algumas facilidades que estão sendo aplicadas, né, aos táxis também. Não anulou o serviço de táxi? Com certeza não. Aqui em Livramento eu acredito que nem Uber não tenha. Se tiver, me avise, mas eu acho que não. Da última vez que eu olhei, eu fui conferir para ver se tinha, não tinha. Tinha uma época, teve um ou dois carros de Uber e depois eu acho que não, o pessoal não usou, não fluiu e aí acabou que não tem mais. Mas até se tiver, avisem. É bem interessante a gente ver isso, tá? Dos mercados. Mas os táxis, eles ainda existem e existem com força em algumas cidades do Brasil, principalmente Santana do Livramento, que a gente vê que não tem esse tipo de serviço, né? Então, é bem interessante a gente observar isso. Até a qualidade dos carros, por exemplo, as exigências para Uber, carros a partir de 2015. Já para o táxi, não. O táxi pode ser qualquer tipo de carro, né? A gente vê carros até um pouco mais antigos. Então, a gente está vendo, mas a gente também vê um movimento dos táxis para melhorar suas frotas, para melhorar o seu serviço em si, de bordo. Então, a gente vê que
Pode ser que não tenha anulado o táxi, mas ele vem provocando uma reflexão, uma mudança de comportamento dos táxis, muito mais voltada para atender as necessidades desses consumidores que preferiram ou migraram para o Uber, tá? Também com relação à inovação disruptiva ou radical, nós temos o Wikipedia e o Google anulando totalmente as vendas de enciclopédias. Quem não lembra, né? Eu, por exemplo, todo ano, 2 vezes ou 3 vezes por ano, iam na minha turma para oferecer enciclopédia. Era o máximo, né? Tu ter um conjunto de enciclopédia, era bem legal. E assim, tudo que tu precisava saber estava ali nas enciclopédias. Hoje em dia, tudo que a gente precisa saber está na internet. Então a gente não precisa mais. Então, a questão do mercado de enciclopédias ele diminuiu consideravelmente. Não, não digo que se extinguiu, mas com certeza ele diminuiu consideravelmente, tá? Em função do uso dessas plataformas de conhecimento, de acesso à informação, que é o Google e o Wikipedia. Ainda dentro desse contexto, pessoal, nós temos as tipologias de inovação, tá? E aí o autor ele traz ali o Hummel, né, 2000, ele agrega a inovação incremental e radical à dimensão componente e dimensão sistêmica. Então, ele traz tanto as perspectivas de inovação radical e incremental, mas atreladas às ideias de componente e sistêmica, onde a componente está relacionada ao produto e a sistêmica está relacionada à organização, ao negócio, apresentando uma tipologia com 4 modos de inovação. Ou seja, quando a inovação ela é incremental e ela é ligada, relacionada ao produto, essa melhoria ela vai ser contínua, tá? Corresponde a uma inovação incremental em certo componente ao produto. Quando ela é incremental e ela é ligada ao produto, ela vai ser contínua, ou seja, é o caso do avião, que nós vimos ali, é o caso da televisão, é o caso do telefone celular, que migrou daquele modelo analógico para o antigo, para o digital, o smartphone, que nós vimos hoje. Ela é incremental, ela vai melhorando ao longo do tempo, de acordo com as tecnologias que vão sendo desenvolvidas. Quando ela é radical, ou seja, disruptiva, e ela é ligada ao produto, ou há uma inovação não linear. Ela não é linear como a incremental, ela não segue um padrão de desenvolvimento ao longo do tempo. Ela rompe, né? Ela simplesmente rompe aquilo que existia até então para criar um novo. Então ela é não linear, tá? Ela corresponde a uma mudança radical em um componente, ou seja, a fabricação de um produto que até então não existia. Como, por exemplo, o caso do telefone celular ali, do smartphone, que não existia um telefone celular, um aparelho de telefone celular. E aí o smartphone é um novo produto, né? Com a mesma. É um novo produto baseado num produto já existente, mas é um novo produto ainda assim, certo? Depois nós temos ali a inovação incremental, quando ela é sistêmica, ou seja, ela é relacionada ao negócio, nós temos uma melhoria de processos de negócio. Então, nós temos, o que quer dizer melhoria contínua de processos de negócio? Corresponde a uma inovação incremental que ocorre no processo dos negócios de determinada organização. Então, ela não vai ser específica de um produto em si, ou serviço. Ela vai ser dos processos que ocorrem dentro da organização para que se chegue a essa inovação, seja de um produto ou de serviço, tá? E também, quando ela for radical e sistêmica, ou seja, relacionada ao negócio, ela vai ser uma inovação de conceitos de negócio, que consiste em transformar radical e sistemicamente todo o conceito de um negócio. Vou dar um exemplo para vocês, os negócios gourmet, por exemplo, né? Restaurante gourmet. Um restaurante gourmet não é igual ao restaurante tradicional, embora seja o mesmo produto. Ele rompe com uma ideia de negócio até então estabelecida. Ele traz uma nova ideia, uma nova perspectiva de comercialização de produtos diferentes. Então, por isso, vejam, é um restaurante, mas ele rompe, ele tem uma inovação de conceito para um negócio específico. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado entendido, então, essa parte. Agora a gente vai para a inovação no contexto das redes. Então, a gente já viu como é que se dá a inovação dentro das organizações. Ela pode ser aberta, ela pode ser fechada. E aí nós vamos ver agora, entender esse universo da inovação no contexto das redes, que é o objetivo da nossa disciplina, né? Entender como essa inovação
colaborativa ela pode impactar dentro da estratégia de cooperação. Em geral, as tecnologias elas demandam o uso simultâneo de diferentes conjuntos de habilidades e bases de conhecimento em um processo de inovação, algo que poderia ser limitado em uma empresa individual. No entanto, a cooperação em rede facilita a reunião de habilidades complementares de diferentes empresas, possibilitando o conhecimento para o processo de inovação. Então, lembre, né, para ver inovação é necessário haver conhecimento, troca de informação. A empresa, entre as pessoas que compõem uma organização e entre essas organizações. A empresa que participa de uma rede possui melhores condições de inovar do que aquela que opera individualmente. Ela vai ter mais capacidade de criação, né? Dentro disso, pessoal, a gente tem esse livro que é Inovação Aberta, Open Innovation, que é desse autor, o Henry Chesbrough. E ele lançou esse livro em 2003, né? O livro Open Innovation, em que sugere uma mudança radical na forma como as empresas inovam. Já não basta inovar, né? Mas ele sugere de que forma as empresas elas podem inovar de maneira mais inovadora ainda. Passando de um modelo de inovação fechada a um modelo de inovação aberta. Segundo o autor, as empresas que seguem o paradigma de inovação fechada, eles obedecem aos seguintes preceitos, tá? Inovação fechada. Descobrir o melhor e maior número de ideias que permitam à empresa chegar primeiro ao mercado. Obter o máximo de lucratividade dessas ideias, que são protegidas rigorosamente por contratos de propriedade intelectual, impedindo que os concorrentes possam explorá-las. Isso a gente vê muito fortemente, bem mais claro, né, para dar um exemplo, na indústria farmacêutica, onde assim, essas indústrias elas desenvolvem tecnologias, novas receitas de medicamentos, e elas têm um direito, né, protegido por lei, de explorar aquela patente daquele medicamento ao longo de 10 anos. Depois disso, ela se torna de domínio público. Então, ela pode ser produzida por qualquer laboratório. Entretanto, nesse período de 10 anos, a empresa tem a exclusividade, né, por ter criado, de explorar esse produto. É um exemplo. Reinvestir parte dessa lucratividade em mais pesquisa e desenvolvimento interno, o que levará a novas inovações radicais, seja elas incrementais ou radicais, mas normalmente é voltado mais à inovação radical. Para o autor, no entanto, o modelo de inovação fechada foi sendo desafiado por uma série de fatores, sendo o aumento da quantidade de cursos de formação em nível de pós-graduação, que tem resultado na crescente qualificação de novos trabalhadores do conhecimento. Essa qualificada força de trabalho apresenta elevada mobilidade no mercado, ou seja, normalmente as pessoas não vão ficar presas mais a uma única organização, elas vão buscar novas perspectivas, então elas não vão se prender a uma única empresa. E aí essa capacidade de geração, de criação de conhecimento dentro das organizações, ela se dilui, porque eu não retenho mais essa força de trabalho qualificada. A explosão de capitais de risco, direcionadas ao investimento em pequenas empresas de alta tecnologia, e, por fim, o reduzido ciclo de vida das tecnologias e o aumento da competição por meio de empresas em países emergentes, ou seja, como eu comentei no início da aula com vocês, a demanda de mercado ela está cada vez mais fluindo mais rápido. Então, as tecnologias elas se tornam obsoletas muito mais rápido do que antigamente. E as empresas precisam ter capacidade de produzir novas tecnologias e inovações que criem novos produtos ou incrementem os produtos já existentes muito mais rápido do que antigamente. Então, essa demanda por inovação, ela obriga as empresas a trabalharem em conjunto, porque em conjunto elas vão conseguir diminuir o tempo de pesquisa e desenvolvimento de inovação. Esses fatores fizeram as empresas repensar o modo como desenvolvem a inovação tecnológica. Assim, a emergência do modelo de inovação aberta é resultado do reconhecimento pelas organizações da impossibilidade de possuir todas as boas ideias internamente. Ou seja, o reconhecimento de que uma empresa precisa da outra para poder suprir as demandas de mercado mais rápido, em tempo. Não chego nem a dizer mais rapidamente, mas em tempo, né? De que as necessidades vão surgindo. E reconhecer que nem todas as boas ideias criadas internamente podem ser implementadas com sucesso pela própria empresa. Muitas vezes eu não vou ter equipamento suficiente para produzir.
Eu posso ter as boas ideias, mas talvez não consiga produzir. Então, eu preciso de outras empresas que me ajudem a fazer isso, certo? Também trago aqui os princípios da inovação fechada e da inovação aberta. Eu não vou ler, vou deixar vocês lerem nos slides depois com mais calma, tá? Mas existem princípios, tá? Porque ainda, pessoal, existem empresas que trabalham com inovação fechada. Não é porque a inovação aberta ela é boa, ela traz mais benefícios para as organizações que elas vão trabalhar com isso. Então, vocês como administradores, futuros administradores que são, têm que entender que existe inovação aberta, que existe inovação fechada e que muitas empresas vão optar pela inovação fechada e vão abrir mão dos benefícios que tem a inovação aberta. Então, é muito importante vocês saberem que existem os dois papéis, que os dois são viáveis, mas que existe um caminho muito mais benéfico para as empresas, que é a inovação aberta. Isso vai depender da realidade da organização a qual vocês vão pertencer, tá? E também vai depender do papel que vocês vão desempenhar para facilitar essa migração da inovação fechada para aberta. Certo, pessoal? É isso então por hoje. Bons estudos para vocês. E eu espero que essas nossas aulas, vocês possam refletir a partir disso enquanto futuros administradores, no papel que vocês vão desempenhar dentro das organizações ou dentro da própria organização de vocês, para que vocês possam verificar, né, o que é mais plausível, uma inovação fechada, uma inovação aberta. É claro, pessoal, que isso também vai depender. Eu vou voltar no slide ali. Isso também vai depender do tipo de produto ou serviço que vocês vão comercializar. Nem sempre é viável uma inovação aberta, dependendo da empresa, ou uma inovação fechada, dependendo da empresa, do produto ou serviço que vocês estão comercializando, certo? Então, é necessária essa reflexão, é necessário que vocês tenham essas informações, mas que também saibam que não é porque existe inovação aberta que eu sou obrigado a seguir essa inovação aberta. Mas dentro da proposta das redes de cooperação empresarial, é o caminho mais viável para obter a famosa vantagem competitiva, que é isso que as empresas querem. Além do lucro, da rentabilidade a longo prazo, elas precisam ter vantagem competitiva para se manterem no mercado. Tá? Por hoje é só, até a próxima aula então.